Olá, meus queridos! O assunto de hoje é como falar sobre educação sexual com os nossos filhos. Gabi, deixo eles perguntarem, eu mesmo tomo essa iniciativa? Essa é uma pergunta muito recorrente nas minhas redes sociais e aqui também no consultório. O que nós precisamos entender? Primeiramente, que nós, enquanto pais, pai e mãe, nós temos aí essa obrigação de conversar com os nossos filhos sobre esse assunto. Ah, Gabi, mas eu não consigo. Ok, então você vai em busca, de uma profissional. Eu, por exemplo, consulto muitas adolescentes aqui no consultório, onde os pais não conseguem ter esse tipo de diálogo, então eles trazem os filhos aqui para que a gente comece esse tipo de conversa. Mas o que você não pode deixar é seu filho sem a informação, isso é muito sério. Porque é um pensamento, assim, leviano da nossa parte achar que quando um filho vem perguntar algo e a gente fala, amanhã a gente conversa, outro dia a gente fala sobre isso, que ele vai ficar te esperando, você voltar para falar sobre o assunto. Não, ele vai em busca até ele conseguir uma resposta para as suas perguntas, Eu ficaria aqui contando 1 milhão de histórias que eu já ouvi de pais, que eu já ouvi dos próprios adolescentes, mas com certeza a mais marcante de todas elas foi uma escola pública que eu fui dar, uma palestra. No dia anterior eu tinha ido para o ensino médio falar sobre sexo e no dia posterior eu fui falar sobre higiene, de 9 a 10 anos. E na hora que eu entrei, um já colocou a mão na cintura, porque para ele sexo e para nós higiene, aquela coisa toda. Eu falei, então, se eu vim aqui para falar sobre esse assunto é porque estão precisando ouvir. E aí um colocou a mão na cintura e falou, mas eu queria saber o que é sexo. E aí o do lado falou, nossa, mas como que tu não sabe isso? Eu falei, sério que tu sabe? Então explica pro teu amigo que essa eu também quero ouvir. E ele falou, então, tia, eu perguntei pra minha mãe, ela mandou eu calar a boca. Perguntei pra minha avó, ela disse que eu não tinha idade pra saber. Pai, eu não tenho, Aí pensei, vou perguntar na escola. Não, na escola ninguém vai me responder. Vou pesquisar na internet, porque em casa eu não tenho. Não, deve ser coisa ruim, porque se a mãe e a avó não quiseram responder. Aí eu peguei, cheguei pra minha vizinha, perguntei o que era, ela pegou o meu, e me ensinou. Gente do céu, nós presenciamos ali na frente de 100 alunos, 7 professoras, um abuso sexual em plena 14 horas da tarde. E isso é uma prova de que ele tentou buscar em vários meios, Ele tentou com a avó, ele tentou com a mãe, ele foi tentando, E enquanto ele não tivesse a resposta, ele não iria sossegar. Então, a educação sexual é óbvio que é um assunto difícil, tem muita gente que tem muita, dificuldade de falar sobre ele. Mas a dica é, leia, a informação traz luz, traz conhecimento, a gente fica, de uma certa forma com a mente mais aberta. Se você não conseguir, toda a família tem alguém que tem facilidade para falar sobre isso, não deu certo? Então sente para conversar com seu filho, De uma certa forma entendendo que a educação sexual ela começa lá dos 2 anos, praticamente desde que nasce. Teve entendimento, você já pode começar a explicar. Tá vendo aqui, a pepequinha, só quem pode mexer é o papai, a mamãe, vovó, vovô, explicar e orientar que se alguém chegar perto da criança, se alguém falar qualquer tipo de coisa, a criança pode contar para você, ela pode confiar em você. Cada vez que a criança vem te contar alguma coisa relacionada à sexualidade, e tem muito adulto, que fala, não sabe nem limpar a bunda ainda, o que tá querendo vir aqui perguntar essas coisas, ou dizer que tem um namorado. Gente, não haja dessa forma, Essa questão do gostar de alguém não independe de idade, A gente sabe que o gostar é um sentimento que nasce dentro de todos os seres humanos, então, quando seu filho chega falando que gosta de alguém ou alguma coisa parecida, você tem que... Mas o que é gostar para você? Mas o que é namorar para você? Não que você vai estimular, mas você vai perguntar, às vezes, pode acontecer com você o que aconteceu comigo. O meu filho de 8 anos disse que tinha uma namorada, óbvio que na hora a gente assim, meu Deus, não tenho maturidade para ouvir isso, E depois a criança, namorar para mim é sentar com ela na hora do recreio, é dividir o lanche, aí você vê que a malícia e a maldade está na nossa cabeça e não da criança, Então é muito importante entender que se a pergunta chegou, a resposta também tem que chegar. Em outro momento eu vou trazer aqui para nós, já deixa aqui nos comentários se você quer ouvir aí esse assunto, Em outro momento eu trago sobre idades, como falar por idades. Mas gravem uma coisa, a pergunta chegou, a informação tem que chegar também. Claro, de uma forma lúdica, precisamos entender, por isso o conhecimento. Precisamos entender que cada pergunta ela tem que ser respondida de acordo com a idade da criança,
A minha amiga, esses dias, o filho de 6 anos perguntou o que era preservativo, ela saiu falando tudo sobre sexo, a criança não está preparada para ouvir isso nessa idade. Com 6 anos, você tem que dizer que é uma forma de não ter outros filhos, de não dar um irmão para ele. A gente tem que sempre tentar pensar com a cabeça da criança, né? Ah, meu filho é muito malicioso, eu ouço muito isso. Meu filho não é assim como tu fala nos teus vídeos. Se ele é malicioso e ele não tem idade para ser dessa forma, com quem ele está andando? O que ele está vendo aqui, né, nessa telinha? Nós, enquanto pais, precisamos, né, supervisionar e olhar. E claro, gente, quanto mais cedo a gente começar a falar sobre a educação sexual, mais nós iremos proteger os nossos filhos. Tire essa crença da sua cabeça de que falar de sexo é estimular para que ele faça. Não! Falar de sexo é proteger o seu filho. Certo, meus queridos? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Nossa SC faz como ninguém faz.